gravando aqui, na verdade, o programa para que você possa assistir com tranquilidade na sua casa e que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos entrar na aula de número 7. Já estamos já nos livros poéticos, né? Falamos semana passada de Jó e vamos agora estar falando sobre o livro de Salmos. O nome Telerim, que é o nome hebraico do livro de Salmos, significa louvores. Na Septuaginta é que foi adquirido esse nome psalmoi, que é, na verdade, o grego, né, que se traduz por salmos. A tradução do grego é música. Então, o hebraico significa louvores e o grego músicas. A data desse livro, que é o maior livro da Bíblia, do Velho Testamento e da Bíblia, apesar de ser uma coletânea de hinos e poesias do povo de Israel, ele abrange um período de 900 anos, desde 1430 a.C. até 425 a.C. Abrange um vasto período, né, que vai desde Moisés, que quando estava escrevendo o Pentateuco, ele escreve o Salmo de número 90, e depois até o pós-exílio dos judeus depois da Babilônia. Então são 900 anos de história do povo de Israel. A gente pode selecionar os autores, né, dos Salmos e vamos falar por relevância deles, e sem dúvida nenhuma, o autor de Salmos mais relevante é Davi. Ele escreveu 73 Salmos, e é interessante que praticamente quase metade, são 150, né? Então quase 50% dos salmos foram escritos pelo rei Davi, que era um músico, um instrumentista. Os filhos de Corá escreveram 10 salmos, Salomão, Moisés, Emã, Etã e Gedutum. Gedutum escreveram aí alguns 2 e outro 1. No caso de Moisés, o Salmo 90 é da autoria de Moisés, e sem autoria em torno de 50 salmos, muitos deles ainda, algumas pessoas também destinam a Davi. De qualquer forma, Davi é o autor mais relevante aí, do livro de Salmos, desse livro tão lido por nós cristãos, quando estamos tristes, porque são louvores ao Senhor. A perícope central de Salmos, a gente pode entender como o Salmo de número 118, ele é o capítulo central da Bíblia, literalmente. São 594 capítulos antes do Salmo 118 e 594 capítulos depois do Salmo 118. Então, literalmente, os versículos 14 e 15 seriam um versículo-chave de Salmos e também a perícope central da palavra de Deus. Ela está bem no centro aí da palavra de Deus, considerando capítulos. E o texto é muito interessante, né? Ele diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, né? Então está falando de Salmos, porque Ele me salvou. Fala da salvação também de Deus, e nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Então, um versículo que exalta o Senhor, que fala da salvação e também fala de louvor. Então, um versículo central, literalmente, aí da palavra de Deus e do livro de Salmos. Vamos continuando com o propósito. A gente sempre fala sobre um propósito e o contexto histórico do livro de Salmos. Os Salmos, meus irmãos, expressam a experiência da vida de seus múltiplos aspectos, indicando que Deus, o Todo-Poderoso, tem um controle sobre todas as coisas e circunstâncias. Ele também socorre o seu povo em todos os momentos. É um reconhecimento que a boa mão, a mão invisível do Senhor está sobre a nossa vida. O livro de Salmos tem um poder de inspiração do Espírito Santo que nos capacita a erguermos, né, a nos reerguermos, né? Os Salmos têm poder, e pela inspiração que o Espírito Santo fez nesses homens, como Davi, né, um ministro de louvor ali, tocava harpa, um instrumentista. Então a ideia de Salmos é adoração, louvor ao Senhor. Como Davi é o principal autor de Salmos, a gente pode fazer um contexto histórico a partir principalmente dos livros escritos por Davi. Por exemplo, o Salmo 3, Davi estava fugindo do seu filho Absalão. Então você já coloca num contexto mais do final do reinado de Davi, antes ali de Salomão ser o rei, né? Depois, Davi é amaldiçoado por Simei.
O Salmo 18, por exemplo, quando Deus livra Davi dos seus inimigos, está lá em 2 Samuel 22, 1:51. Se você olhar o livro de Samuel, você vai entender a composição, né, da época em que Davi escreveu os seus salmos. Quando Davi fingiu-se de louco, por exemplo, ele escreveu o Salmo 34. É uma curiosidade interessante. Quando Natã confronta o pecado de Davi, ele faz um salmo que é o 51, dos salmos mais conhecidos, um salmo de arrependimento de Davi. E assim você vai contextualizando o livro de Salmos, já dentro de 1000 anos antes de Cristo, né? Dentro desse reinado de Davi e a transição do seu reinado. E o 52 da mesma forma. Continuando ainda, o Salmo 54, por exemplo, foi quando os ileus advertiram Saul sobre Davi. Então existe já... voltando um pouquinho, antes de Davi ser rei, né, o 54, quando Davi é preso em Gate pelos filisteus, quando Davi entra na caverna de Adulão, logo depois que ele é perseguido por Saul, nós estamos falando aí do ano 1000 antes de Cristo, antes de Davi ser coroado, ele foi ungido rei. E assim por diante, né, no Salmo 60, Davi estava guerreando contra a Mesopotâmia e a Síria. Já o 63, a traição dos ileus, e 142 também foi escrito quando Davi estava fugindo de Saul. Assim a gente entende que em 1º e 2º Samuel estão ali o principal período em que Davi, por exemplo, compôs os seus salmos. Uma outra forma, meus irmãos, de nós entendermos também o livro de Salmos é ir por um esboço através de temas. Por exemplo, os salmos ligados à instrução. Temos o Salmo de número 1, 19, o Salmo 39. Se você for pensar em louvor e ação de graças, já são vários salmos, 8, 29, o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor. Então, tem os salmos também de confissão, aí está o Salmo 51 de Davi. Alguns salmos expressam confiança, né, o tema da confiança, o 3, o 27. Também fala sobre angústia, né, na minha aflição clamei ao Senhor, Salmo 4, 13, e assim por diante. Alguns salmos falam sobre o governo de Deus, o 47 e 93. Também alguns salmos são chamados de salmos da peregrinação, ou de romagem, né? Enquanto o povo cantava caminhando no deserto, seria o 43, o 46, o 87, e assim por diante, esses temas. E a sabedoria, o próprio Salmo 1, né? Fala sobre bem-aventurado aquele homem, né, que não se assenta na roda dos escarnecedores, está ali como um salmo de sabedoria. Interessante, né? Uma outra forma de você também entender o livro de Salmos e fazer uma divisão, é a divisão que a gente chama, o esboço pela divisão do Pentateuco. É também muito interessante essa divisão, porque o livro de Salmos foi organizado em 5 livros, e cada livro se relaciona com um tema do Pentateuco de Moisés. Por exemplo, o Salmo de 1 até o 41 falam sobre a questão do homem, do relacionamento com Deus, da criação. Seria a parte do livro de Salmos, o primeiro capítulo do livro que trata da criação. Depois a gente vai para o Êxodo, que fala do 42 ao 72, são cânticos de romagem, ali de livramento do Senhor, fala sobre o Cordeiro Santo, né? Deuteronômio, por exemplo, que é de 73 até o Salmo 89, vai estar falando sobre a lei, sobre a importância também do rito de culto. Por isso ele está no 3º livro de Salmos, no 3º conjunto, né, de livros do livro de Salmos. O 4º volume seria Levítico, do Salmo 100 até o Salmo 106, aí falando também sobre a lei, a importância, né, da lei. Depois Números fala e ratifica a importância da questão da romagem, também ali do deserto, que seria o último volume do livro de Salmos, que vai do 107 até o 150. Por exemplo, o Salmo 119 está no 5º volume de Salmos, o maior livro da palavra de Deus. Vamos falar um pouco sobre a teologia do livro de Salmos, e a gente pode fazer a seguinte observação: como os Salmos englobam um vasto período de 900 anos, de história, não há muita teologia para se extrair ou se definir em relação a vários hinos e poemas, né, ali do livro de Salmos, justamente porque eles usam uma linguagem poética. Então a gente entende que é um momento de adoração, de louvor, não tanto teológico, mas de qualquer forma existem uma experiência que a gente pode trazer à mente, né, e alguns conceitos sistemáticos podem surgir. Por exemplo, vários temas teológicos podem ser claramente identificados pelos temas dos Salmos. Por exemplo, a soberania de Deus, a santidade, o poder,
a ira, a bondade do Senhor, a imutabilidade dele, a justiça, fala sobre sabedoria. Então são tantos outros. Em resumo, Salmos na verdade é o conjunto chamado o inário do povo de Israel. E é a teologia de adoração a Deus, né, pelo seu povo e na manifestação divina nas lutas diárias. A gente pode falar então sobre Salmos do que a gente chama na teologia de doxologia de Salmos, que é, na verdade, a doxologia é quando há uma adoração de forma poética e exaltação do nome de Deus, a gente chama de doxologia. Henrietta Mears, que é uma teóloga mulher ali do início do século XX, ela faleceu já na década de 60, ela era presidente da Associação Nacional das Escolas Dominicais nos Estados Unidos. Olha o que ela diz, é bem interessante. Os Salmos são o inário nacional de Israel. O livro contém 150 poemas de adoração para serem cantados em louvor, adoração. É a ideia central. Eles engrandecem e louvam ao Senhor, exaltam os seus atributos, seu nome, a sua palavra e a sua bondade. E ela continua dizendo, todas as experiências humanas se relacionam com Deus. Vemos a vida do cristão retratada em todas as suas experiências de júbilo e tristeza, e vitória e fracasso. Essa é o resumo do livro de Salmos por Henrietta Mears. A cristologia, como nós vemos Cristo num período, como nós dissemos, de 1430 a.C. até 425 a.C., ou seja, toda a menção cristológica de Salmos é, na verdade, uma profecia messiânica. Todas as menções de Cristo, e algumas são bem detalhadas, elas acontecem como profecias da vinda do Messias. Por exemplo, o Salmo 22 fala que ele vai ser um profeta, o Salmo 110 fala que Jesus será o sacerdote, o Salmo 2 exalta Jesus como rei, Cristo será a pedra angular, está lá no Salmo 118, e o cumprimento desta palavra, a gente pode ver aqui nessa tabela, está lá em Mateus 21, 42. Fala dos sofrimentos de Cristo, tanto no Salmo 22, por exemplo, como no Salmo 96. E nós vemos que Jesus era o servo sofredor, já em Isaías e também em Atos 2, 23. Que ele foi traído por um amigo, ou seja, uma profecia sobre Judas. Também está lá no Salmo 41. Há uma profecia sobre a ressurreição de Cristo no Salmo 16, que se cumpriu, por exemplo, em Marcos 16, versículos 6 e 7. Então Cristo ascendendo aos céus também no Salmo de número 68. Então Jesus, como a chave hermenêutica de Salmos, está num sentido da profecia messiânica. Interessante isso. A gente pode ainda falar sobre a cristologia de Salmos, dizendo que o livro e os salmos que compõem esse conjunto, essa coletânea do inário de Israel, apresentam Jesus como o cordeiro digno de todo o louvor. Separei aqui o texto para encerrar o livro de Salmos, em Apocalipse 5:12, proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, a honra, a glória e o louvor. Lembrando que Salmos, um dos significados é louvor. Que Deus abençoe, né, essa palavra sobre Salmos aqui em nossas vidas. Lembrando que estamos vivendo um tempo em que a leitura do livro de Salmos é fundamental para que pessoas se animem, para que o poder de Deus se manifeste e a pessoa tenha a consolação do Espírito Santo. O louvor, ele abre essa porta para a adoração. O livro de Salmos é um livro extremamente importante para se ler nos dias que estamos vivendo, desse deserto que estamos trilhando. E por isso o povo de Israel, quando atravessava o deserto, cantava diversos salmos ao Senhor. A gente deve fazer o mesmo em nosso tempo. Vamos agora falar do livro de Provérbios, um livro muito conhecido também, já entrando no livro poético, mais de sapiência, de sabedoria, que são os livros de Provérbios e Eclesiastes, e também Cantares de Salomão. De qualquer forma, o livro de Provérbios, o nome no hebraico é Mishié Shelomo, que é Provérbios de Salomão, está lá no primeiro versículo do capítulo 1, como é costume dos judeus, a primeira frase com sentido que inicia o livro é o título do mesmo livro. Transliterado do grego, paroimiai Salomontos, que é também Provérbios de Salomão em grego, foi o nome utilizado ali na Septuaginta. É correto afirmar que Salomão foi o autor quanto à autoria do livro,
e também compilador de provérbios do seu tempo, já que outros nomes são citados. Então Salomão fala, ali a gente vê que alguns outros compositores são citados ali, que Salomão fez uma coletânea e compilou. Por quê? Porque Deus o dotou de grande sabedoria. Então ele era um exímio escritor, um ótimo escritor e escritor também, né? Aqui Salomão, por exemplo, pelo menos de 1 a 24, a introdução e a coletânea do livro de Salmos é dele. Depois de 25 a 29 é uma parte compilada, né? São provérbios de outras pessoas que Salomão destaca. E também tem alguns de 30 a 31 que são Agur e Lemuel, que são outros provérbios da época de Salomão, reunidos por ele mesmo no seu livro, conforme nós falamos aqui. A data aproximadamente 971 a 686 a.C., crendo que Salomão o escreveu, né, então próximo de 971 a.C., e o versículo chave de Provérbios, muito conhecido, Provérbios 1:7, que diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Qual o propósito do livro de Salmos, irmãos e irmãs? Aliás, do livro de Provérbios, perdão. O objetivo de Provérbios é transmitir ensinamentos práticos para a vida cotidiana, englobando várias áreas, como relacionamento correto com Deus, pessoas, familiares, pais com seus filhos e cônjuges, e na sociedade. Segundo Henrietta Mears, aquela teóloga, né, do século XX, ela faz a seguinte observação, comparando os Salmos e o livro de Provérbios. Nos Salmos, nós vemos os cristãos de joelhos, ou seja, em adoração, buscando a Deus, em louvor, em contrição. Já em Provérbios, o cristão está de pé, ou seja, está em ação, usando a sabedoria, né, e caminhando com sabedoria. Já em Salmos, nós vemos a devoção do crente, enquanto em Provérbios, a gente utiliza para o andar do cristão de forma prática. Salmos são para o negócio, lar e a distração, no sentido também da adoração, como Provérbios o é. Essa é a opinião aqui, né, do propósito de Henrietta Mears. Qual é o contexto histórico do livro de Provérbios? Provérbios foi escrito entre o reinado de Salomão, onde a monarquia estava unida, e o reinado de Ezequias, com o auxílio dos escribas. Certamente um trabalho de compilação, né, com muitas pessoas envolvidas, devido à questão também da dificuldade da época. Provérbios também objetivava o ensino na família, na corte e na escola dos escribas, que ensinavam jovens que trabalhavam na corte. Então era mais ou menos que uma cartilha, né, utilizada para a formação do jovem e do futuro líder do povo de Israel na época de Salomão. O terceiro dado do contexto histórico é que, embora seja um contexto imediato e estivesse muito relacionado à cultura de Israel, o livro de Provérbios é uma sabedoria tida como universal para todos os povos, já que é uma leitura sapiencial, são conselhos, né, e a palavra de Deus ela é eficaz. Então, na verdade, por muito tempo, isso foi uma norma ética, né, até os meados aí de 1500 depois de Cristo. 1 Reis 4:29 fala o seguinte, né, sobre o contexto histórico desse livro. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a todos os do Oriente e que toda a sabedoria dos egípcios. Aqui a gente está destacando, né, a capacidade do rei Salomão, escritor de Provérbios. Podemos colocar um esboço também para que você entenda o próprio esboço da Henrietta Mears, a teóloga desta aula. O esboço abaixo é proposto e foi adotado como um esboço mais didático. Os primeiros 10 provérbios, de 1 a 10, são conselhos para os jovens. Já do 11 ao 20, são conselhos para todos os homens e mulheres. E depois, de 21 a 30, conselhos aos reis, aos governantes, são mais administrativos e de sabedoria de quem governa. Interessante esse esboço prático da Henriqueta. Existe também o contexto histórico, que a gente pode continuar aqui, falando um pouquinho sobre os conselhos para os jovens, os conselhos para os homens e os conselhos para os governantes, usando essa tabela aqui, né? Primeiro, sejam sábios, né? Ele diz para os jovens. Já para os homens, sejam generosos e não sejam avarentos. Em relação a esse conselho para os governantes, exerçam o domínio, né,
próprio. Já para os jovens, por exemplo, no capítulo 2, façam o que é certo. Já para os homens mais adultos, não sejam tolos. Já para os governantes, tenham boa reputação. Nesse sentido, nós vemos, né, a divisão aí para o tipo de conselho e o público-alvo. Para os jovens também, por exemplo, Provérbios 3:6 fala, peçam orientação e conselhos, já no sentido do mais maduro, que evitem a mentira, e para aqueles que governam, sejam sóbrios, lá no Provérbio 23. Mais um conselho também no capítulo 4, por exemplo, versículo 26, andem no caminho do bem, enquanto para os homens não guardem a ira, e já para os governantes busquem bons conselhos. Interessante essa divisão dos conselhos no livro de Provérbios, a sabedoria de Salomão aí em ação, né? Mais algumas orientações, por exemplo, no capítulo 5 de Provérbios, pede para o jovem tomar cuidado com a lisongia, né, com a mulher lisonjeira. Já para os homens, purificação em relação ao pecado. E para os conselhos e governantes, cuidado com a mulher briguenta. No sentido também de que no capítulo 6, para que os jovens abandonem as obras da carne, ou seja, para que os jovens não sejam carnais, fala que os homens devem saber como fazer os seus amigos, suas amizades, e fala aqui para tomar cuidado com a fofoca, por exemplo, em relação às instituições, né, e realmente é um problema muito sério. E assim por diante, né? Os conselhos, né, para os jovens, os conselhos para os homens e mulheres maduros, e depois para os nossos governantes, né? Então, nossos governantes precisam ler aí o livro de Provérbios, né? Por exemplo, planejem o amanhã, usem a inteligência, palavras para governantes e líderes. Interessante essa visão do livro de Provérbios. Qual a teologia de Provérbios? Nós podemos destacar algumas ideias importantes do livro. Primeiro, que toda boa teologia começa pelo conhecimento de Deus, e o correto conhecimento de Deus, segundo João Calvino, leva-nos ao correto conhecimento de nós mesmos. Então, quando a gente busca o conhecimento, a gente busca conhecer a Deus, nós também aprendemos sobre a nossa humanidade. João Calvino fala bem isso, a importância de se ler Provérbios. Provérbios 1:7 fala em sua introdução, o temor do Senhor é o princípio do saber, e que muitos loucos desprezam a sabedoria. Isso significa relacionamento com Deus, a teologia também do conhecimento. Conhecer a Deus e temê-lo envolve relacionar-se com Deus. Então a teologia de Provérbios indica que nós devemos conhecer a palavra para nos relacionarmos com Ele. Em quarto lugar, quem conhece a Deus e depende dele recebe sabedoria para viver. Foi o exemplo de Salomão em todos os aspectos. Então, os relacionamentos entre as pessoas, umas com as outras, e o relacionamento com Deus é uma teologia também de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo também como a ti mesmo. Temer a Deus leva a cada um de nós a obedecer a palavra. A teologia dá a importância da obediência da palavra de Deus. Então, quem não vive em obediência, não teme e não demonstra sabedoria. Portanto, ignorância é saber quem Deus é e não viver de acordo com a sua vontade e a sua palavra. Então, nós vemos a importância da teologia. A cristologia, ou seja, Jesus como chave hermenêutica do livro de Provérbios. Primeiro, fala que, em relação a Cristo, né, alguém que procura sabedoria, alguém que é excelente em relação a ela, sensata e eterna. Sabemos que a sabedoria de Provérbios é um tipo de Cristo, até porque nós vemos no Novo Testamento que Jesus se fez sabedoria de Deus. Então a menção de sabedoria é mencionar a Cristo. A sabedoria de Salomão aponta para Jesus, como Colossenses 2:3 nos diz, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, ou seja, tudo se esconde em Cristo, o Filho de Deus. Essa é a cristologia do livro de Provérbios. Podemos dizer, então, que o livro de Provérbios, irmãos e irmãs, estamos chegando ao final deste livro aqui da nossa aula de hoje, é que Cristo se revela como a sabedoria perfeita de Deus para nós. Eu separei aqui o texto de 1 Coríntios 1, versículos 30 e 31, que diz o seguinte: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Meus irmãos, se existe
uma necessidade do cristão nos dias de hoje, de algo para lidar com as crises, é sabedoria. Então nós cremos que o livro de Provérbios é um livro muito contextualizado para que você tome as decisões certas, principalmente em momentos de crise. Então a leitura de Provérbios é, na verdade, uma prevenção. Então, se você quer educar bem seu filho, você, nesse tempo difícil em que você está em casa, em que você não tem, na verdade, algumas crianças nem na aula estão indo, é um bom momento para você ler os primeiros capítulos aí de Provérbios para o seu filho, de uma forma prática. Nós estamos lembrando dessa necessidade. Vamos para o último livro desta aula, o livro de Eclesiastes, que é Qoheleth, que é o nome em hebraico, que quer dizer pregador ou professor. Eclesiastes é uma transliteração do grego, que a palavra Eclesiastes é uma palavra usada na Septuaginta. Então, nós podemos considerar que Eclesiastes é uma cartilha sobre a vida, um ensino, né? Também é bem claro que Salomão afirma ser o autor, tanto no capítulo 1, versículo 1, quanto o versículo 12, fala sobre um rei de Israel e filho de Davi. Isso torna claro, né, que Eclesiastes é um livro escrito pelo rei Salomão. O livro descreve a experiência de um homem maduro, portanto, Eclesiastes é escrito no final da vida de Salomão. Ele já estava mais idoso, né, e mais sábio, mais experiente. Tanto é que ele fala que tudo é vaidade. Ele chega a essa conclusão depois de uma experiência também de vida. E a data, 935 a.C. Qual o propósito para que a gente entenda, né, a razão de que esse livro foi escrito? Primeiro, demonstrar que é impossível encontrar a felicidade fora de Deus. Sem estar com Deus, ninguém é plenamente feliz. A vida sem Ele torna-se fútil, sem razão, vaidade. Salomão tentou encontrar sentido na vida, né? Ele tenta encontrar pela ciência e não consegue. Pela filosofia também não consegue. Tenta satisfazer, né, esse sentido da vida no prazer, e ele diz que isso é vaidade. Bebida também, ele fala sobre a posse no capítulo 2, até sobre a música, sobre os talentos das pessoas, se isso dá sentido à vida, ele fala, é vaidade. O materialismo é abordado também ali no capítulo 2, o fatalismo no capítulo 3, o deísmo, né, que é a questão aí de se acreditar, né, numa força superior, que não seja Deus, também é vaidade. E religião natural é vaidade, a religiosidade e o moralismo também, né? Como que Eclesiastes seja a importância do Evangelho. A conclusão, tudo é vaidade e aflição de espírito se estiver longe de Deus. Essa é a ideia do propósito de Eclesiastes. Qual o versículo-chave de Eclesiastes? Podemos utilizar o versículo 11 do capítulo 2, olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Essa é a opinião do rei Salomão, se tratando de um homem extremamente rico, muito sábio, que tinha acesso a toda a cultura, a todo o conforto, também tinha acesso às mulheres, e nesse sentido ele diz que tudo é vaidade. Ele tem autoridade para dizer que nada dessas coisas trazem a felicidade e a bem-aventurança. Um esboço de Eclesiastes, o primeiro esboço aqui seria, até o capítulo 3, a identificação e a superação do pessimismo. Depois, do 4 ao capítulo 10, encarando a realidade. E de 11 até o final, um convite a viver a realidade da fé com alegria. Estamos chegando ao final aí da aula. Tem mais um esboço interessante que a gente pode também resumir o livro de Eclesiastes, até o capítulo 6, metade do livro, a vida sem Deus não tem significado. E depois a vida com Deus tem significado do capítulo 7 até o 12. O resumo se acha em Eclesiastes 12:13, e é a coisa melhor para o homem sobre o regime da lei. É interessante notar, meus irmãos, que o lugar dado à juventude, no argumento 11 até 12, precisamos conhecer a Deus cedo, a importância realmente de aprendermos e usarmos sabedoria na juventude. E convém lembrar que Eclesiastes nos mostra apenas o melhor do que o homem é capaz de fazer fora do Evangelho de Deus.
Contexto histórico ainda, politicamente o reinado de Salomão foi de paz por duas razões. Primeiro, as conquistas de Davi deixaram como legado um reino sólido. Então Salomão teve um tempo de paz e prosperidade pelas lutas, né, que Davi lutou e venceu. Segundo, as várias alianças feitas com outros povos promoveram um avanço cultural, como, por exemplo, alianças com o Egito. Salomão ele estendeu ali a paz, né, até para a África, ali no seu reinado, e por isso um homem de muita experiência, né? Terceiro, o período singular de unidade de culto em Israel, né? Tudo estava centralizado em Jerusalém, já que nesse tempo as 12 tribos eram unidas, eram unificadas. Depois de Salomão que houve a divisão, o reino de Judá e o reino de Israel. A sua relação com os outros povos fez que Salomão se relacionasse com mulheres estrangeiras e acabou se envolvendo em suas crenças, e Salomão termina os seus dias distante de Deus. Esse é um problema da humanidade, apesar da sabedoria. Permitiu a construção de altares, se desviou para agradar, e o reino acabou sendo dividido, porque Salomão não permaneceu fiel. Por isso, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Qual a teologia do livro de Eclesiastes? Qual o estudo de Deus, aquilo que Deus nos revela sobre ele nesse livro aí de Eclesiastes? A vida é sem sentido se não for vivida conforme a vontade de Deus. O sentido da vida também está intimamente ligado à obediência ao Senhor, está lá em Eclesiastes 2:24. Há um propósito para todas as coisas e um tempo certo para tudo acontecer, né? Deus tem o controle de todas as coisas, está lá em Eclesiastes 3. Temer a Deus é o fundamento para a verdadeira felicidade. A gente vê isso no capítulo 12 de Eclesiastes, que encerra o livro dizendo a importância de temer a Deus e ser sábio. A cristologia, né? Eclesiastes revela Jesus de que forma? Stanley Ellison, um outro teólogo também importante, diz o seguinte: do mesmo modo que Salomão passou pela experiência daquelas muitas felicidades para que compartilhássemos vicariamente, ou seja, de forma substituta, suas conclusões, sem ter experimentado todas elas, Cristo também passou por um número muito maior de experiências, até de ser desamparado por Deus, para que pudéssemos vicariamente, ou seja, de forma substituta, compartilhar os benefícios de sua sabedoria e da sua obra redentora. É uma forma de ver Jesus dentro do livro de Eclesiastes. Nós podemos dizer, meus irmãos e irmãs, finalizando a aula de hoje, que o livro de Eclesiastes apresenta Jesus Cristo como a finalidade de toda a nossa vida. Eu separei aqui o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que bênção, meus irmãos e irmãs, conseguimos concluir mais uma aula de bibliologia. Você está aí firme todas as quintas-feiras, e nós esperamos que você esteja aqui também na próxima semana, assistindo ao vivo. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por nos orientar nesta aula de bibliologia da FD. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que estivemos aqui falando nesta noite, Pai, e que realmente toda essa sabedoria, todo esse estudo do louvor, da importância da adoração, nos ajude a caminhar, Pai, nesse tempo de dificuldade que estamos vivendo. Nós pedimos, Pai, que realmente a sabedoria domine cada um de nós, e que nós não deixemos, Senhor Deus, a nossa humanidade, as nossas falhas também nos afastarem de Deus, como aconteceu com Salomão. Pai, nos abençoa, cuida de nós. Muito obrigado por esta aula em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos os irmãos.